Boa tarde novamente. Vamos dar início aí ao nosso encontro síncrono. Hoje é dia 16 de outubro de 2023, não é isso? Estamos iniciando o encontro síncrono das 15 horas. Hoje também está previsto aí o encontro às 19h30 para quem não puder participar hoje às 15 horas. Então, os temas previstos aí para tratarmos hoje no nosso encontro síncrono, o primeiro são algumas orientações sobre as tarefas e atividades do módulo 2. Depois eu vou tirar dúvidas específicas, caso tenha. E aí depois, o último passo, eu pretendo revisar aí cada procedimento prático, cada tarefa, cada atividade do módulo 2. Então a ideia é a gente fazer a revisão de todas essas tarefas, todas essas atividades hoje. A título, pode falar, Edney? Não? Ok, vamos então, só vou... Primeiro, boa tarde, né, para quem entrou depois. Deixa eu só acessar aqui a sala do curso. A título de orientações do módulo 2, acho que a primeira informação assim, mais importante a ser tratada é que as videoaulas 1 e 2, na verdade, elas não estão como obrigatórias, né? Basicamente, se o aluno tiver preenchido lá o questionário do módulo 1, já vai ter acesso. E também a videoaula sobre as instalações, o mesmo procedimento. Então, em tese, caso o aluno já tenha o software instalado no computador, eu não deixei como obrigatória essas duas videoaulas, essas duas tarefas aqui, basicamente porque pode ocorrer de algum aluno já ter instalado aí no computador, né? Começa mesmo as tarefas obrigatórias, né? Uma ficando como quesito para a seguinte, a partir da videoaula 3, explorando a área de trabalho do software QGIS, depois a videoaula 4, aí basicamente você tem que ter feito as atividades, as tarefas da videoaula 3 e aí por diante. Então, aqui no módulo 2 já tem essas restrições, né, como se fossem esses requisitos para você acessar aí nas tarefas e atividades das videoaulas, né. Para concluir o módulo, tem apenas uma tarefa de postagem, que é a poste aqui a tarefa de encerramento do módulo 2. Então, na verdade, o aluno só vai conseguir avançar para o módulo 3, que já tem 6 atividades, 6 tarefas disponíveis, caso realize a postagem de forma correta aqui da postagem da atividade do módulo 2. Já temos aí 35 envios, então 35 pessoas já finalizaram o módulo 2, e a partir do módulo 3, basicamente cada tarefa, cada atividade é obrigatória a postagem dela. Então essa é uma das diferenças entre o módulo 2 e o módulo 3. Antes de eu começar aí a ver tarefa por tarefa, atividade por atividade, eu só queria verificar se algum aluno tem alguma dúvida específica em relação a esses aspectos mais gerais, antes de avançarmos. Pode falar pelo microfone, pode postar, digitar aí no chat. Nenhuma dúvida específica. Então posso partir agora para a parte prática, né? Se por acaso surgirem dúvidas, vocês podem me interromper e eu vou parar e vou sanar dúvida por dúvida, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pela videoaula 3. Então os objetivos dessa videoaula são conhecer e explorar a área de trabalho, os painéis e as barras de ferramentas do QGIS. Essa videoaula, por mais simples que ela seja, né, na verdade ela é muito importante. Estou com 2 QGIS abertos aqui, eu só vou fechar um. Ela é muito importante porque basicamente ela vai permitir que você consiga navegar com facilidade, realizar as tarefas com facilidade. Como mostrado lá na videoaula, essa é a interface do QGIS, então é por meio dessa interface que o usuário vai realizar os procedimentos. É por aqui que ele acessa banco de dados, manipula dados, processa dados, realiza aí todos os procedimentos, né, que ele vai realizar dentro do QGIS.
Aqui na parte esquerda, né, nessa janela maior, alguns chamam ela de área de trabalho, é onde vamos visualizar os dados, é onde vamos realizar os processamentos. Basicamente, o que eu for processando aqui dentro do software, essa aqui, dentro dessa interface, é a área onde eu visualizo, né, o que eu estou fazendo. Então, eu visualizo o shapefile, eu visualizo uma imagem de satélite, é por aqui que eu verifico, né, a quantidade de procedimentos realizados, ou melhor, o resultado dos procedimentos realizados podem ser visualizados aqui na área de trabalho. Nessa videoaula também é explorado os painéis, né? Temos aí alguns painéis que são importantes. Os que provavelmente os que mais utilizamos, né? Os que mais vamos ver ao longo do curso são dois painéis. O primeiro é o painel navegador e o segundo painel é o painel camadas, né? Uma coisa que geralmente acontece às vezes o painel está solto, né? E algo importante é desde o início vocês já se acostumarem, né? Que é normal, que é comum isso acontecer. Deixa eu só colocar aquela lâmpadazinha lá de ligar os cliques do mouse. Algumas pessoas acabam se acostumando, pode auxiliar, né, nesse processo aí. Já ligou, pronto. Então, basicamente, caso ocorra de fechar um painel ou todos os painéis, esses dias tinha um aluno me contactando, ele por algum motivo tinha fechado todos os painéis e me parece que ele ainda não tinha ainda acessado as videoaulas, né? E aí ele estava com dificuldade de abrir, mas isso vai ocorrer com muita frequência, é super comum. Caso ocorra, basicamente vir aqui em qualquer uma das barras de ferramentas, vai clicar com o botão direito do mouse, vai acessar aqui a lista. Inicialmente tem a lista de painéis, aqui embaixo tem a lista de barra de ferramentas, e aí é só habilitar os painéis. Os que nós mais utilizamos é o painel navegador. A gente costuma geralmente, muitas vezes coloca ele aqui na parte de cima. Opa, já encaixei errado aqui. Isso ocorre com muita frequência, né? Ele vai encaixar onde aparece esse invólucro azul, ó. Eu estou tentando encaixar ele aqui à esquerda e ele está temando. Ele ainda não foi, vamos de novo. Agora ele foi. Ele vai encaixar onde aparece esse invólucro azul. E outro painel extremamente importante, eu cliquei lá novamente com o botão direito, é o painel camadas, né? O camadas painel. Aqui ele já apareceu automaticamente aqui embaixo. Mas às vezes acontece dele ficar aqui um do lado do outro, aqui ó, como se fosse abas, né? Isso aqui acontece com frequência, ó, também é super comum. Às vezes a pessoa está acompanhando a videoaula tá de uma forma, aqui está de outra, mas caso você queira realizar a mudança, é só você vir em qualquer um deles, vir aqui nessa opção aqui como se fosse o restaurar. Você agora arrancou a janela, e aí você pode arrastar ela. Para arrastar, só vir aqui no nome camada, clica com o botão esquerdo. Está verde, então significa que eu estou pressionando o botão esquerdo do mouse. Eu arrasto. Onde tiver o invólucro azul lá, ó, é onde vai encaixar. Se eu quiser que ele fique embaixo, eu tenho que arrastar para a parte de baixo aqui, ó. E aí quando aparece o invólucro azul embaixo, eu solto, ó. Então nesse invólucro aqui embaixo, eu consegui encaixar. Depois eu posso clicar com o botão esquerdo no limite aí dos painéis e fazer os ajustes. Então, esses procedimentos básicos, alguns deles, né, são mostrados lá naquela videoaula 3. Vocês já terem esse primeiro contato é extremamente importante, porque esses problemas vão ocorrer com muita frequência. Então é importante vocês perceberem logo de início que os painéis, né, a sua interação com eles, na verdade é bastante simples e você consegue ajustar, realocar os painéis onde você mais precisar aqui na sua área de trabalho, na sua interface. Então, eu mostrei esses dois painéis, são os mais conhecidos, né? Aqui na lista tem uma série de outros painéis. Aos pouquinhos a gente vai utilizando cada vez mais painéis, mas por enquanto os que realmente são os mais importantes de vocês se atentarem são inicialmente os painéis
navegador e o painel camada. Então, esses aqui são os mais importantes. Naquela videoaula 3, outra coisa que é abordado nela, também essa barra aqui em cima, que é a barra de menu. Então, se você for clicando aqui, ó, você vai acessar uma série de opções, né? Muitas delas a gente só passa a usar quando a gente está fazendo, por exemplo, a criação de um shapefile novo. Eu consigo abrir por aqui também, né? Mas às vezes quando eu quero criar uma camada nova, eu vou utilizar um pouco mais aqui o menu, né? Vamos utilizar bastante também essa camada, ou melhor, o menu, quando formos realizar alguns procedimentos nos módulos 4 e 5. Então vamos utilizar bastante aqui no menu vetor, geoprocessamento, vamos acessar uma série de opções aqui disponíveis. E lá no módulo 5, vamos acessar uma série de opções aqui do menu na opção raster. Então vamos utilizar também bastante dessas opções aqui. Então aqui em cima fica a barra de menu, essa barra é bastante importante, né? Vocês não precisam decorar todas as opções dela de cara, é só importante saber que aqui eu tenho várias opções, né? Mas você saber, por exemplo, um novo projeto, abrir um projeto, salvar, é extremamente importante, né? Às vezes você abre o QGIS, esquece que já está trabalhando com um projeto, por aqui você consegue abrir o projeto, né? Deixa eu abrir um que até já mostramos lá em algumas videoaulas, por exemplo, o mapa das capitais dos estados brasileiros. Por aqui eu consigo acessar o projeto, então ele estando salvo lá, eu acesso rapidamente. Eu posso usar, por exemplo, a barra de ferramentas do projeto e acessar aqui o gerenciador de layouts. Ó. Aqui eu abro o layout de impressão que eu já tinha criado para esse projeto. Então, as barras, né, as barras de ferramentas, as barras de projetos, elas são extremamente importantes, porque permitem aí que eu resgate um projeto que eu já criei, que eu acesse com mais facilidade. Então, lá no vídeo também eu apresento algumas das opções aqui da barra de ferramentas do projeto. Lembrando que você consegue arrastá-la, né? Para arrastar a barra, basicamente você vai posicionar o cursor do mouse em cima desses pontinhos que fica no início da barra. Eu vou fazer aqui em cima novamente. Ó. Quando virar essa cruzinha, as pontinhas para cima, para baixo e para os lados, eu clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto, segurando aí o botão esquerdo do mouse arrastado. Caso eu queira encaixar novamente, o procedimento é o mesmo. Eu clico com o botão esquerdo do mouse, seguro, arrasto, encaixo lá as barras de ferramentas, né? Então é muito importante vocês já treinarem, né, esses procedimentos, vocês verificarem, né, que na verdade eu consigo habilitá-las e desabilitá-las também, clicando aqui com o botão direito em qualquer local vago na barra de ferramenta. Então, alguns dos objetivos dessa videoaula 3, né, basicamente é fazer com que vocês tenham mais familiaridade. E caso ocorra aquele problema que eu comentei com vocês, por exemplo, aqui do painel está fechado, você conseguir resolver facilmente, né? Só você lembrar de vir aqui e habilitar. Então, são procedimentos aí que você pode realizar com bastante facilidade. Em termos gerais, esses eram os principais temas, né, os principais pontos da videoaula 3. Eu cheguei a fazer alguns comentários bem rápidos aqui sobre essas opções aqui embaixo, né? Mas aos pouquinhos vocês vão se familiarizando. Eu queria ouvir vocês agora, já que estamos passando aí videoaula por videoaula, procedimento por procedimento. Só voltar aqui para a tela. Em relação à videoaula 3, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para tirar? Lá na videoaula 4, se eu não estiver enganado, acho que foi a parte de abrir a imagem do Google Satélite. Aqui tinha dado um probleminha também. Eu até andei mandando no grupo do WhatsApp como fazer o conserto, né? Deixa eu só abrir aqui o QGIS. Eu vou abrir um projeto novo aqui, só para não danificar esse que eu já estava. Pronto. Na videoaula 4, eu mostro dois caminhos de como acessar as imagens de satélite e depois o outro procedimento que nós vimos lá foi, deixa eu só verificar aqui se foi treinar zoom, deixa eu só verificar aqui.
Isso, treinar zoom, né? Navegar na tela lá do QGIS. Deixa eu só voltar aqui para o QGIS novamente. Bom, um dos caminhos aí para habilitar as imagens de satélite, a imagem de satélite do Google Satélite é aqui pelo XYZ Tiles, nessa opção. Algumas pessoas não aparece de cara porque está instalando às vezes o QGIS aí pela primeira vez no computador. Eu já venho instalando várias versões e vários procedimentos que eu realizei nas versões anteriores ou que estavam nas versões anteriores. Quando eu desinstalo e instalo a nova versão, muitas das opções, muitas das ferramentas permanecem. Uma das que permaneceu aqui no meu QGIS são todas essas opções aqui, ó, de acessar imagens, né? Por exemplo, tem a do Google Satélite, mas tem essas outras aqui também, ó. Deixa eu só acessar aqui para mostrar para vocês. Aquela que aparece lá no Google do Street View, lá do Google Maps, ela também está disponível aqui para a gente, ó. Então eu consigo acessar é, o formato das cidades, né, o traçado das ruas. Eu consigo acessar uma série de informações que aparece lá no Google Street View, que está até no celular, está no Google Maps, né? Eu também consigo abrir aqui dentro do software QGIS. Eu ainda não postei lá como habilitar, porque eu queria chegar primeiro na parte de layout, porque vai ter o momento da gente fazer a interação aí entre o My Maps, o Google Earth com o QGIS, então eu estou deixando um pouquinho para frente. Mas eu queria mostrar para vocês que tem uma série de coisas interessantes aqui disponíveis. Ó. Tem essa elevação aqui a nível mundial, deixa eu ver se ela vai abrir. A resolução dela aqui não está muito boa, mas tem alguns dados de elevação a nível global aqui disponíveis. Ó. Depois a ideia é mostrar como é que habilita isso tudo. Então, tem também aquela imagem híbrida, né? Também está disponível. Então tem uma série, a do Maps também abre aqui, ó. Então tem uma série de imagens, né, disponíveis. Eu ainda não detalhei elas ainda, porque como eu disse para vocês, a ideia inicial é começarmos aí pelo básico e aos pouquinhos irmos avançando, né? Então, por enquanto, na videoaula 4, a ideia era trabalhar só com a imagem do Google Satélite, só que para algumas pessoas não aparece logo de início essa opção, né, do Google Satélite. Então eu postei lá no grupo do WhatsApp, nos dois grupos, como habilitar, e eu posso postar novamente, assim que encerrarmos aqui o encontro síncrono, eu posso postar novamente. Basicamente, para você adicionar, você vai vir aqui, ó, vai clicar, caso não esteja aparecendo aí, né, no seu QGIS. Você clica aqui no painel navegador com o botão esquerdo do mouse, depois você clica com o botão direito, vai clicar com o botão esquerdo em nova conexão, e aí você vai digitar aqui o nome, Google Satélite, e aí as demais informações eu já estou digitando, estou copiando daqui e mandando para vocês. Ó. Basicamente, vocês vão preencher da mesma forma que está nessa tela aqui. Ó. Deixa eu até colocar aqui esse texto no chat, que já vai facilitar muito caso não esteja aparecendo aqui quem já queiram habilitar agora, né, nesse momento. Deixa eu colocar aqui no chat da sala. Isso aqui foi. Pronto, essa é a frase que vocês vão ter que postar. Deixa eu ver se eu consigo anexar foto. Acho que eu não consigo, né? Deixa eu ver aqui se eu... Tá, mas eu mando no grupo, tranquilo. No término eu mando, só mostrar para vocês a janela. Ó. Então, basicamente, é colocar o nome aqui em cima, Google Satélite. Esse texto da URL que eu mandei aí no chat, vocês vão copiar e vão colocar aqui nesse local, né, na frente. Aqui eu acho que a gente não mexe em nada. Aqui em mínimo começa em 0, o máximo vai até 22, só isso. Escala até desconhecido, interpretação padrão e você vai clicar em OK. São só essas configurações, são só essas informações. Quando você clicar em OK, provavelmente vai aparecer aí no seu QGIS, deixa eu só abrir aqui,
aqui na opção XYZ Tiles. E aí você já consegue abrir por aqui também a imagem do Google Satélite. Então esse é um caminho. Quando eu gravei o vídeo, eu estava partindo do pressuposto que a nova versão do QGIS já estava vindo. Infelizmente não está vindo, né, com essa opção. Não são todas as pessoas que estão instalando e já vêm com essa opção. Eu não coloquei as instruções lá, mas a gente vai corrigindo aí esses detalhes lá pelo grupo do WhatsApp. Então por aqui é um caminho. E outro local também é aqui pelo HCMGIS. Para instalar aqui esse complemento, deixa eu só desabilitar aqui, eu vou desligar aqui no painel camadas. Já está aparecendo porque eu habilitei lá o complemento, né? Só clicar com o botão esquerdo do mouse, aparece aqui a imagem do Google Satélite. Isso depois que o complemento está instalado. Então eu venho aqui em HCMGIS, Base Maps, e eu venho aqui na opção Google Satélite e clico com o botão esquerdo do mouse. Só que para aparecer aqui no menu a opção HCMGIS, às vezes você precisa vir aqui em complementos, gerenciar, instalar complementos. Essa parte eu também mostro lá na videoaula 4, né, como realizar esse procedimento. Vai abrir aqui a opção, ó, o meu já vai estar aparecendo aqui, ó, HCMGIS. Mesmo eu digitando aqui, o meu não vai aparecer porque já está instalado, mas caso o seu não esteja instalado, é só você digitar aqui em cima, ó, HCMGIS, ele vai aparecer. O meu aqui já está selecionado, né? Você seleciona ele e aqui, ao invés de desinstalar, é só você clicar na opção instalar. Leva poucos segundos, você instala o complemento. Quando finalizar a instalação, aí você pode fechar e vai aparecer a opção HCMGIS aqui no menu, nessa parte superior aí do seu QGIS. E aqui você habilita não só o Google Satélite, mas algumas daquelas imagens que eu tinha mostrado aqui no XYZ Tiles também vão estar disponíveis aqui. Tem uma série de outras imagens aqui embaixo que vocês podem depois testar, verificar. Inclusive aquela do Wikimedia também aparece aqui embaixo. Ó. E tem outras opções também, ó, que vocês podem testar, verificar se está abrindo. A maioria delas eu nem abri, como são muitas opções, né, às vezes a gente nem consegue testar aí todas as possibilidades disponíveis. Então, a primeira parte aí da videoaula 4 eram mostrar caminhos aí de como habilitar a imagem do Google Satélite aqui dentro do QGIS. E a segunda parte era basicamente mostrar para vocês como realizar a navegação aqui dentro do QGIS, né? Porque dar zoom para um alvo é extremamente importante, eu acho que vocês já perceberam, né? Então eu conseguir me aproximar de um alvo, me afastar de um alvo é muito importante. E lá na videoaula eu mostro a importância de você usar essa opção aqui, ó, deslocar, né? Então essa opção é muito importante porque eu consigo só arrastar a feição ou a imagem, né? Sem deslocar o zoom, eu basicamente movimento ela aqui na minha área de trabalho, né? Então realmente isso é muito importante. Lá eu mostro também como usar essa ferramenta, essa opção aproximar. Eu estou aqui dentro da barra mapa de navegação, esse é o nome da barra de ferramentas. Para pegar a ferramenta, eu clico com o botão esquerdo do mouse, seleciono. Eu gosto muito, como eu já falei para vocês lá no vídeo, de usar aquela caixa de seleção, né? É como se eu clico com o botão esquerdo do mouse, onde eu quero começar o zoom, arrasto segurando o botão esquerdo do mouse e solto onde eu quero finalizar o zoom. Eu vou iniciar uma nova caixa de seleção, ó. Cliquei com o botão esquerdo do mouse, arrastei, fiz a caixa de seleção, soltei. Então é uma forma bem rápida de você se aproximar de um alvo. Eu já me familiarizei bastante em localizar o Distrito Federal. Lá até eu narro como é que eu faço. Eu vou aqui pelo oeste da Bahia. Essa área eu conheço um pouquinho porque foi a área da minha tese de doutorado, né? Eu realizei aqui no oeste da Bahia. E aí eu vou me aproximando, né? Aqui já está a área do Exército, tem esse formato aqui, parece um cavalo marinho, né? Uma forma bem diferente. E aí o Distrito Federal fica à esquerda dessa área do Exército, então localizar é bem fácil. Eu só usei essa caixa de seleção, ó, eu fui fazendo retângulos em volta do alvo que eu quero, né? E fui me aproximando.
Então, se aproximar do alvo dessa forma é bem tranquilo. Algumas pessoas se familiarizam utilizando aquela bolinha do centro do mouse. Agora eu estou usando aquela bolinha, me aproximei ainda mais. Vou rolar a bolinha do mouse para o outro lado, ó. Eu vou me afastando da imagem. Algumas pessoas conseguem se afastar do alvo e se aproximar do alvo com bastante facilidade, usando aquela bolinha do centro do mouse. Outras pessoas têm mais dificuldade. Às vezes eu estou me movimentando aqui, eu perco o foco da região que eu quero. Às vezes é só vir aqui em deslocar mapa, aí eu só arrasto, vou ajustando e eu consigo me aproximar. Por aqui também, às vezes, é bem tranquilo, eu posso tanto clicar ou fazer o retângulo, ele vai afastar, levando em consideração o retângulo que eu fiz. Então, é importante aí que quem não tenha familiaridade com essas opções, né, de aproximar do alvo, afastar do alvo, que treine bastante, que utilizem aí essas ferramentas. Lá no vídeo eu faço alguns comentários também sobre as outras ferramentas, por exemplo, eu quero começar do zero. É só clicar aqui em ver tudo, ele volta o zoom geral, ou então eu posso vir aqui também, ó, clicar com o botão esquerdo do mouse, deixar selecionado, agora eu clico com o direito, arrasto o mouse sem clicar em nada até a opção aproximar para a camada, clico com o botão esquerdo, eu também volto para o geral, né, para a área toda que está sendo mostrada na imagem de satélite. Algumas ferramentas não são muito usadas, outras são. Essas duas aqui eu quase não uso, ó, essas duas aqui, ó, aproximar a seleção, eu quase não uso, mas depende muito do que você for treinando aí, do costume que você for adquirindo, da prática que você for fazendo. Aqui se eu for clicando aqui, eu vou voltando, ó. Eu quero ir para onde eu estava, eu venho para o lado de cá, ó. É como se eu resgatasse, acessasse o zoom anterior e o zoom posterior, né? De um modo geral, é como se fosse isso. Então, o objetivo da videoaula 4 era esse. Eu até não coloquei nenhum shapefile lá, para forçar mesmo vocês a usarem, né, a deslocar mapa, vocês usarem ao máximo aí a opção aproximar, afastar, ver tudo, né? Então a ideia da videoaula 4 era essa. Deixa eu só interagir com vocês aqui agora para verificar se na videoaula 4 tem alguma dúvida. Ok. Alguém precisou habilitar a imagem do Google Satélite lá no XYZ Tiles, não estava disponível. Alguém instalou, já estava aparecendo. Essa parte está tranquila. Sim, a Janice Clare teve que instalar. Tá. Também, né? Ok. Mas aí você conseguiu instalar, né? Você me falou a pronúncia do seu nome na aula passada, eu não sei se eu decorei. Eu vou arriscar se me corrigir se eu falar errado. É bom que eu forço você a usar o microfone aí. Deixa eu ver se eu lembro. Stevenson. É isso mesmo. Stevenson, falei. Sim. Você digitou aqui. Stevenson. Ok, obrigado pelo retorno. Tranquilo. Mais alguém? Tem alguma dúvida que eu possa auxiliar em relação à videoaula 4? Algum procedimento que estejam com dificuldade de realizar? Não? Então vou avançar para a videoaula 5, tá bom? Se por acaso precisarem retornar na videoaula 4, é só vocês me falarem, tá bom? Deixa eu só vir aqui no NEAD. Na videoaula 5, download, né, de dados vetoriais no site do IBGE. Antes de eu avançar, eu queria verificar se vocês pudessem usar o chat bem rapidamente, o bate-papo, postar quem já fez o download dos dados do IBGE e quem não fez, só para eu ter uma ideia. Podemos fazer isso aqui agora bem rapidão? Já tem pessoas digitando aqui.
Fabiana ainda não fez. A Narda já fez. Ok. A Vanusa já fez. Enquanto o pessoal vai digitando, daqui a pouco eu volto a interagir novamente. Eu verifico quem não fez ainda. Eu vou mostrar rapidamente. Eu só não vou fazer o download aqui no meu computador, porque eu já tenho esse download, acho que várias vezes, aqui no meu computador. Mas quem não fez, tranquilo, vamos fazer agora então. Eu vou só acessar aqui uma barra do navegador de internet, é uma abinha aqui do lado. Vou colocar a sala aqui do lado, porque se eu fechar sem querer, eu viro e mexo, eu clico aqui onde não pode e eu fecho. Aí diminui o risco de fechar. Vamos lá então. Primeiro passo, vocês vão abrir o navegador da internet, quem não fez, né? É bem tranquilo esse procedimento. Vocês vão digitar aí IBGE. E aí vocês vão dar Enter. Vou acessar aqui o painel do IBGE. Eita, hoje está fora do ar? Caramba! Hoje tem um monte de coisa fora do ar. Eu ia ensinar como é que faz download pelo geoportal do governo do GDF do Distrito Federal. Não está indo. O portal do IBGE está fora do ar. Não vai. Bom, vamos aguardar voltar, né? Mas basicamente, lá no vídeo tem todos os caminhos. Vocês vão clicar, vão acessar o site oficial do IBGE. Vai ter como se fosse 3 tracinhos, né, na parte superior do site. Você vai clicar lá. Se eu me lembro de cabeça, depois Geociência, eu vou mostrando lá o caminho que você vai fazer, né? Mas sem problema. No final aqui do nosso encontro, eu volto novamente no site do IBGE. Nessa videoaula, uma outra coisa que eu mostro para vocês é uma ideia, né, uma forma de como organizar o banco de dados. Quando você fizer o download, geralmente vai aparecer aqui na pasta de downloads. Então vai aparecer aqui o que vocês fizeram o download, né? Você vai, às vezes eu já dizipo aqui. A pasta vem zipada. Então você precisa, esse aqui é um exemplo, a pasta está zipada. Você vai ter que clicar com o botão direito em cima dela. O meu aparece essa opção aqui, ó, extrair tudo. De outras pessoas aparece extrair aqui, enfim. Você precisa deszipar a pasta, né? Depois eu recorto o dado que está aqui, ó, na pasta download, aqui na pasta download. Eu acesso lá a unidade C do meu computador. Criamos aqui a pasta Curso de Processamento Básico no Software QGIS. Eu já falei lá no vídeo, eu repito, vou repetir aqui novamente. Eu só coloquei esses A aqui para facilitar acessar a pasta, porque como eu tenho muita coisa aqui no meu computador, tem material da minha tese, material de pessoas que eu ajudei, então vai ficando essa lista grande aqui de arquivos para aparecer mais facilmente aqui dentro do QGIS, ó, quando eu acessar aqui a unidade C, e já aparecer mais fácil aqui para eu acessar, ó, então o que eu fiz? Aqui na pasta do explorador de arquivos, o meu é o Windows, né? Eu coloquei esse monte de A no início do banco de dados, underline e o nome do curso. Criei essa pasta e aqui dentro eu coloquei a pasta zipada e também coloquei a pasta deszipada. Eu só cometi um erro quando eu gravei o vídeo, porque na verdade o procedimento correto, eu vou fazer aqui, depois eu apago, era eu ter criado uma pasta e ter chamado ela de shapefiles, por exemplo, né? E aí eu ir colocando todos os bancos de dados de shapefiles dentro dela. Em breve eu vou ter um pouquinho de problema com esse banco de dados, porque eu não criei essa pasta shapefiles. E aí, por exemplo, se eu arrastar o banco de dados e jogar aqui dentro, todos os projetos que eu criei desse banco de dados depois vão dar problema. Então eu cometi esse erro, mas como já tem essa aula de como consertar esse erro lá no módulo 4, pode ser que na verdade seja até uma atividade didática, né? Depois, lá na frente, a gente vai tentar consertar aqui os projetos que nós fizemos antes, que eu vou ter que fazer esse conserto. Deixa eu só apagar isso aqui, porque se eu gravar uma videoaula sem mostrar que eu criei essa pasta aqui, eu posso complicar aí
algumas pessoas estão seguindo exatamente os passos que eu estou fazendo, né? Então, para organizar o banco de dados, inicialmente foi basicamente isso. Acessamos a unidade C. Em alguns computadores pode ser que o nome da unidade seja D. Em outros computadores, quando o HD é particionado, né, pode ser que seja unidade C, B, D, E. Depende do nome que a pessoa que particionou o seu HD deu aí para o ícone. O meu está na unidade C. Eu criei a pasta aqui e fui colocando os arquivos que eu fiz download do IBGE aqui dentro, tá bom? Depois, na medida que eu fui avançando, eu fui criando novas pastas. Por exemplo, eu criei uma pasta para projetos, uma pasta para arquivos temporários, eu ainda nem limpei ela, mas aqui a ideia é que eu venha e apague sem muita preocupação, caso, é bom conferir, né? E os mapas exportados, eu criei essa pasta, quando finalizamos o layout lá no módulo 3, lá eu mostrei para criar essa pasta. Então, assim, a ideia da videoaula 4 era essa, né? Como fazer o download lá no site do IBGE, que hoje infelizmente está fora do ar. Não é só o site do IBGE, o Geoportal também está todo fora do ar. Eu acho que tem pessoas de Brasília, do DF aqui, para acessar o Geoportal, ó, só mostrar para vocês que é algo mais geral. Geoportal DF. Hoje eu não consegui fazer download de nenhum dado vetorial. Aqui eu estou acessando o portal, né, esse é do Distrito Federal, mas vários estados eu sei que tem. Aqui geralmente a pessoa não precisa ter cadastro nem nada. Aqui pede para fazer login, mas não é obrigatório. Eu só venho aqui, ó, em lista de camadas. E aí tem todos esses dados disponíveis para o Distrito Federal. É uma quantidade significativa, né? Por exemplo, um dado aí que alguns alunos já me pediram é o limite das regiões administrativas. Tem o limite das áreas tombadas e tem também das regiões administrativas. Ele também é um visualizador. Ó. Aqui eu consigo visualizar o que tem disponível para o Distrito Federal. Ele às vezes só demora um pouquinho a carregar, mas ele já está carregando aqui o limite de todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Eu trabalho no Gama, eu trabalho aqui nessa região administrativa do Distrito Federal e moro em Águas Lindas, que fica para esse lado de cá. Então eu faço mais ou menos esse trajeto para vir para cá, né? Se bem que eu passo aqui por Samambaia, né? Para chegar no Gama. E aí, para fazer download, é só vir aqui nesses três pontinhos na horizontal, clica com o botão esquerdo do mouse, vai aparecer esse submenu, e clica aqui na opção download. Mas hoje na parte da manhã, olha lá, também fora do ar, ó. Eu não consegui fazer download de nada do site do Geoportal hoje, né? Então, a gente ainda vamos ter momentos aí que vamos descobrir, né, onde é que está disponível onde é que são disponíveis esses shapefiles para o seu estado, para a sua unidade da federação. Tem um banco de dados nacional, eu não entrei nele ainda porque ele é muita coisa, mas assim, vamos voltar em outro momento no curso, lá no módulo 4, que nós vamos acessar aí shapefiles dos estados, tá bom? Vamos acessar o Banco Nacional de Dados, que é um banco gigantesco. Até alguns municípios já têm dados disponíveis também. Então eu vou tentar mostrar para vocês mais caminhos de onde acessar dados, tá bom? O do IBGE aqui era só mesmo o passo inicial, né? Para você começar a pegar aí os seus primeiros dados vetoriais. Deixa eu só ver se o de Goiás está acessando. Eu não sei se tem alguém do estado de Goiás acompanhando a videoaula hoje. O de Goiás chama... Para aí, que eu estava lembrando agora e esqueci. Do Distrito Federal é o Geoportal, de Goiás é o CIEG Goiás. CIEG Goiás. Ele também é visualizador de dados e também você faz download. Tem Minas Gerais eu já acessei, vários estados eu já acessei. Eu já podia ter ido aqui direto em shapefiles, né? Deixa eu só verificar se ele está fazendo download. Aqui, ó, download shapefiles. Então, por aqui também você visualiza. Isso aqui tem do Ministério do Meio Ambiente. É uma quantidade grande mesmo aí de dados disponíveis, né? Por exemplo, geomorfologia. Eu venho aqui no menu. Se eu quero que apareça a geomorfologia aqui em cima de Goiás, eu só clico aqui, ó, nesse olhinho.
e ele agora vai jogar a camada aqui. Então tem o visualizador, ó. Por exemplo, quem está em sala de aula, né, quer usar isso aqui como material didático, eu consigo colocar o shapefile das unidades geomorfológicas. Tem um lugar aqui que eu consigo abrir, por exemplo, o limite dos municípios. Acho que aqui em base cartográfica. Deixa eu só ver se é aqui mesmo. Você vai habilitando aqui o que você quer. Eu não vou mostrar agora porque não é o objetivo, né? Mas você consegue tanto visualizar os dados disponíveis, é muita coisa que está disponível, né? Quanto fazer o download. Por exemplo, você consegue vir aqui, ó, clica nessa setinha para baixo e abre a janelinha de download. Deixa eu ver se esse de Goiás está fazendo download hoje. Confiro aqui, geomorfologia, unidades geomorfológicas. Aqui já traz algumas informações para a gente. Ó. A escala é de 1 para 500 mil, que esse dado foi obtido. A quantidade de downloads realizados. Esse dado aqui ainda está no datum antigo, ó, ainda está em SAD 69. Eu pretendo utilizar essa plataforma aqui, porque os dados, quando a gente for trabalhar com reprojeção de datum, né, de sistema de referência de coordenadas, vamos pegar alguns dados que estão em SAD 69. Os desse site, a maioria dos dados estão em SAD 69, porque foi gerado em 2006. Era num período aí que tinham acabado de poucos anos aí que tinha definido o SIRGAS como o datum oficial, né? E aí Goiás ainda continuava. Teve o período de transição, esse aqui ainda era usado, né, o SAD 69. Então, para Goiás, a maior parte dos dados ainda estão nesse datum antigo. Então a gente vai trabalhar com reprojeção de coordenadas lá no módulo 4. Eu vou utilizar alguns dados desses sites estaduais para vocês verem, né, como é que eu pego algo que está num datum, por exemplo, SAD 69, e faço a reprojeção, por exemplo, por SIRGAS. Isso vai ser assunto lá para o módulo 4, tá bom? Só estou mostrando aqui mais um local de fazer download. Tudo isso porque o do IBGE não funcionou, né? Deixa eu só ver, ainda não vai. Não foi ainda. Pessoal, deixa eu só voltar aqui para interagir com vocês. Então, a videoaula 5, esses eram os objetivos. Boa tarde, Marcelo. Quem não tinha feito o download, acho que foi a Fabiana, né? Aí, Fabiana, vamos aguardar retornar aí o site do IBGE, tá bom? E aí, se você tiver qualquer dificuldade, você me procura. Mas eu acredito que lá pela videoaula você vai conseguir. Tem alguém com a mão levantada? Deixa eu só verificar quem é aqui. Pode falar quem tá. É a Caroline que está com a mão levantada? Pode falar, Caroline. Levantou no início? Tranquilo. A Fabiana já colocou ok. Beleza. Então, se alguém tem mais alguma dúvida, só reafirmando, então, só deixando claro, vão ter outros momentos do curso que vamos fazer download em outras... Não, tranquilo, tranquilo, Caroline, tranquilo. Vamos voltar a fazer download de dados em outros, inclusive no próprio site do IBGE, tá bom? Tem um lugar lá que a gente faz o download, por exemplo, das ruas, até de municípios extremamente pequenos. Por exemplo, o meu município chama Ipiranga de Goiás, em Goiás, que eu considero minha terra natal. A cidade tem, quando eu mudei, eu acho que no último censo, o município não tem 3 mil habitantes, a cidade tem, acho que 900 e poucos habitantes. Até de municípios, cidades extremamente pequenas, tem o traçado das ruas. Tem um local no site do IBGE que você consegue fazer o download do limite da cidade em polígono. Eu acho que, não sei se é de 2021 o dado, porque nessa pasta aí tem, mas às vezes o que está lá está um pouco desatualizado, naquilo que fizemos download do IBGE. Vamos voltar a fazer download novamente no site do IBGE. Teve uma nova atualização dos limites brasileiros, dos municípios brasileiros, né, e até alguns pedacinhos até de estado, que o IBGE fez, se não estiver enganado, em 2022. O Brasil até ganhou mais alguns quilômetros quadrados aí, né, depois desse reajuste aí da base de dados.
ela já está disponível para download, e a ideia é que a gente também, lá no módulo 4, acessemos, tá? Esses dados. Tem shapefile dos países do mundo. A ideia é que lá no módulo 4 a gente vai fazer download também dos dados dos limites dos países do mundo. Tem alguns shapefiles até mesmo de mapas históricos, de impérios antigos, até de antes de Cristo, como era a configuração dos países. A ideia é que lá no módulo 4 a gente trabalhe pelo menos um projeto com um dado mais histórico, assim, mais antigo também. Então vão ter momentos no curso que a gente vai voltar e vamos ampliar aí a nossa base de dados, tá bom? Deixa eu ir aqui para videoaula 6. Estrutura de um shapefile, eu já tinha explicado na aula anterior, né? Mas lá no vídeo eu tento detalhar o máximo possível. Deixa eu só abrir aqui o banco de dados. Eu vou até pegar um que está aqui na pasta temp, porque se eu fizer qualquer besteira nele aqui, já é mais fácil depois de eu saber que eu danifiquei o arquivo. Mas basicamente um shapefile nesse modelo simples que a gente está utilizando aqui, um shapefile é um conjunto de subarquivos, né? Então, basicamente, eu venho aqui, ó, verifico o nome do arquivo, vou até o último que tem o mesmo nome, ó, que termina com esse underline L aqui no final. Ó. Isso aqui tudo é um shapefile. Então, para esse shapefile aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 subarquivos. Né? E aí temos uma série de subarquivos que são imprescindíveis. Esse que termina com ponto .shp, se eu quero inclusive abrir ele, é só arrastar esse arquivo e jogar na área de trabalho do QGIS que ele abre. Tem um aqui que guarda todas as informações relativas a datum, relativas a sistema de projeção, sistema de referência de coordenadas, está tudo armazenado lá dentro. Toda a parte de tabela de atributos, né, geralmente fica aqui dentro desse DBF. E a gente tem também alguns outros arquivos auxiliares, né, por exemplo, esse ponto .cpj, é um arquivo aí mais auxiliar, né? Desculpa, é esse aqui, ó, shapefile, esse aqui. Né? Eu tinha clicado aqui embaixo, esse aqui, ó, shapefile, .shp. Esse aqui também é um arquivo auxiliar. Né? Então, os mais importantes é o .shp, o .dbf e o outro que é extremamente importante é esse aqui que vai ter o sistema de projeção. Né? Se estiver faltando um desses arquivos, pode acontecer de seu shapefile nem abrir. Se tiver faltando esse aqui de projeção, ele deve te perguntar, mas e qual é o meu sistema de referência de coordenadas? Né? Como é que eu vou abrir, como é que eu vou projetar isso lá dentro do QGIS? Então, um shapefile, na prática, é isso. Né? Lembrando que um shapefile é um arquivo vetorial, e os arquivos vetoriais eles podem ser representados dentro de um SIG de 3 formas: polígonos, pontos e linhas. Né? Então nós temos aí basicamente 3 formas básicas de fazer a representação de um dado vetorial dentro de um SIG. Então lá na videoaula eu detalho isso, em alguns momentos eu até me alongo um pouco lá na explicação, mas basicamente isso. Eu explico o que é um shapefile, para que serve, a estrutura, né, os subarquivos que constituem um shapefile. E aqui dentro do QGIS, lá na videoaula eu mostro também, eu vou até deixar essa imagem do Google Satélite. Basicamente, vou abrir aleatório aqui, qualquer shapefile. No final da videoaula, basicamente o que é feito lá é que eu mostro para vocês o que é um shapefile aqui dentro. Né? Eu visualizo o shapefile aqui no painel camadas, então eu posso ir abrindo. Esse aqui é um arquivo shapefile de linhas, esse aqui provavelmente é um arquivo shapefile de pontos, onde é que estão localizadas as termoelétricas. Né? Infelizmente, várias regiões do país podem começar a passar aí com dificuldade de abastecimento de energia elétrica. Provavelmente algumas das termoelétricas vão ser acionadas. Então, aqui a representação da localização, né, das termoelétricas no país, nesse shapefile está sendo representado na forma de pontos. Né? Então, aqui é um shapefile de pontos. Deixa eu só abrir aqui agora um qualquer na forma de polígonos.
Isso aqui eu acho que é a área. Os bancos de areia de rios, ó, quase não está aparecendo, mas eu consigo verificar, inclusive, ó, nesse shapefile, os bancos de areias, né, dentro lá dos cursos dos rios. Ó. Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que nem todos estão representados, né? Olha lá, aqui um banco de areia, outro banco de areia. Deixa eu desmarcar aqui a imagem de satélite. Aqui um dado vetorial, e esse dado vetorial é um polígono, né? Então nessa videoaula eu procuro explorar isso. Eu tentei fazer na forma de uma linguagem bem simples para facilitar a compreensão, né? Aqui o limite o shape com os limites dos municípios brasileiros, né? Outro dado vetorial, olha lá, o limite dos municípios brasileiros. Então, nessa videoaula, basicamente eu exploro isso. O que é na teoria e na prática, dentro do software, né, dentro de um SIG, como é que eu visualizo. Aqui dentro do SIG, eu visualizo cada shapefile, no caso aqui de dado vetorial, né, por meio do painel camadas. Então, o limite dos municípios é um shapefile. Aqui os bancos de areia, que estão aparecendo ao longo dos cursos dos rios aqui, outro shapefile. As termoelétricas, outro shapefile. E os trechos ferroviários, outro shapefile. Né? Então, basicamente, mostra na teoria e depois na prática. Em relação à videoaula 6, deixa eu só fechar aqui para não ficar muito poluído. Alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Deixa eu só voltar aqui para a sala de aula. Alguma dúvida? Já tem duas perguntas aqui. Os arquivos do IBGE. Olha, eu não sei se são de 2 em 2 anos, mas pelo que eu me lembro, antes de 2021 tinha uma base de 2019. Se eu não estiver enganado, eu não sei se a outra era de 2016. Eu não sei se tem exatamente uma periodicidade, mas sempre que eles fazem uma atualização, eles disponibilizam, eles divulgam, né? Eu sei que para alguns dados teve uma atualização em 2022, por exemplo, para limite dos municípios, e pode acontecer de ter a disponibilização de um novo banco de dados, ou para 2023 ou 2024. Mas geralmente eles divulgam essas informações, tá bom? Até alguns dados de censo de 2022 que ficaram disponíveis para esse ano, na verdade estão disponíveis para a gente agora. Só está aparecendo para a gente agora, em 2023. Né? Alguns dados não possuem assim, uma periodicidade de quando vão ser divulgados. Alguns outros dados o IBGE mantém uma certa periodicidade, porque vira e mexe tem emancipação de município, né? Então vai mudar a malha municipal dos estados, né? Então o IBGE procura fazer essas atualizações periódicas. Mas atualizando, lá naquele link que eu disponibilizei para vocês, vocês conseguem acompanhar e verificar o que o IBGE divulgou de novo. Agora, se tem um período certinho, isso eu não sei dizer, tá bom? Se é religioso de tempos em tempos, isso eu não sei dizer, tá bom? Mas se vocês acompanharem a sequência histórica, vocês vão ver que nem para todos os dados tem uma periodicidade certinha. Apostila do Moodle, eu estou tentando achar. O problema, Marcelo, é que eu não vou conseguir elaborar, né? Eu estou focando nos vídeos. Existem algumas apostilas para algumas versões anteriores. O problema é que eu não consigo parar e verificar se a apostila aborda todos os pontos que eu preciso. Eu já achei uma apostila que ela aborda alguns elementos assim mais gerais. Mas assim, por exemplo, de forma detalhada, como realizar o procedimento, eu não tenho para tudo. E às vezes tem um material mais antigo. Como eu não vou conseguir elaborar para essa edição, e dependendo de como for o próximo mês, talvez eu não consiga, eu estou optando pelos vídeos. Mas assim, a apostila seria algo fantástico, excepcional. Tá? Eu sei que tem algumas apostilas de versões um pouco mais antigas, até a nomenclatura era diferente. Lá ainda aparecia o mover mapa, ainda aparecia como PAN. O nome das ferramentas era diferente, o nome de algumas barras de ferramentas eram diferentes das de hoje, mas o procedimento a ser realizado parecido, né?
Posso. Eu só vou localizar aqui onde é que tá, onde é que eu coloquei e te mando, tá bom? Deixa eu só verificar aqui outra pergunta. Então, em relação à apostila, é isso. Eu estou optando pelos vídeos porque a pessoa pode pausar, a pessoa pode voltar, né? E eu consigo, às vezes, fazer uma explicação que na apostila não tem, né? Posso sim, vou enviar para o Marcelo. Tem alguma aula? Eu não tinha previsto fazer esse procedimento, Elusai, porque como o curso é em AD, é difícil eu saber se o aluno vai ter ou não o aparelho, né? Mas se por acaso vocês tiverem o aparelho, se vocês tiverem os dados, eu posso até gravar algum material complementar, propor algumas atividades complementares, tá bom? Por exemplo, a gente vence o que tem que ser visto no curso, eu verifico quem tem direito a certificado, arrumo toda essa parte burocrática, e aí, feito isso, eu posso sim disponibilizar algum material complementar, tá bom? Mas a justificativa de eu não ter previsto inicialmente algo relacionado a GPS é isso, porque quando eu proponho uma atividade, a ideia é que todos façam a atividade. Então, às vezes eu tenho que pensar, mas todos vão ter acesso, né, a esse material, eu tenho que pensar nisso antes de propor a atividade, tá bom? Fiz algumas modificações no meu notebook. Ah, não, tranquilo. Então você já já tinha uma certa configuração, você está ajustando para fazer da forma que está sendo mostrado. Não, tranquilo. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu não sei se eu deixei de responder alguma pergunta. Deixa eu só subir aqui novamente. Lembrando que vocês podem interagir comigo pelo microfone também, tá? Fiquem à vontade para postarem aqui no bate-papo, mas caso queiram, vocês também podem interagir comigo pelo microfone. Bom, se aparecer mais alguma dúvida em relação a essa videoaula, que é a videoaula 6, é só vocês interagirem comigo, tá bom? Vamos aí para a videoaula 7, criando e salvando um projeto no software QGIS. Lá no vídeo, acho que é um dos vídeos mais curtos, né? Eu já comento com vocês que às vezes vai ser necessário mexer aqui no EPSG, às vezes não, né? Quem não conseguir acessar por aqui, lembrando, pode vir aqui em configurações, opções, vai abrir essa janela, só você clicar aqui em tratamento SRC, vai clicar aqui em usar SRC padrão, só clicar aqui, ó. E por aqui você consegue selecionar, por exemplo, o Sirgas 2000, né? Deixa eu já mudar aqui o projeto, ó. Lá, mudei o EPSG. Eu estou padronizando. Ele está pegando. Ele não foi. Peraí, deixa eu. Vai. Só fazer a alteração aqui de novo. Aplicar. Sim. Ele estava processando. Foi sim. Beleza. Então, para salvar um projeto, por enquanto vocês não estão tendo que se preocupar em alterar o EPSG, que você faz por aqui ou lá por cima, né? Por enquanto a gente não está esquentando a cabeça com isso, porque o banco de dados aqui do IBGE, ó, ele está todo padronizado, né? Eu vou pegar aqui as propriedades só para mostrar para vocês, ó. Então todo o banco de dados, ó, ele foi confeccionado em Sirgas 2000, o EPSG é o 4674, então o sistema de referência dele, né? Basicamente, ele está em coordenadas geográficas, né? Então o datum dele é geocêntrico, né? Ele basicamente considera como se fosse uma elipse, como se fosse uma referência, né? Ele não usa o modelo, o geoide, ele não usa um modelo real da Terra, ele não usa o geoide, ele vai usar aí uma elipse para fazer a representação das coordenadas geográficas. E basicamente ele é geocêntrico porque ele considera o centro da Terra como o ponto de partida para os segmentos para obter
a coordenada x e a coordenada y, né? E também para eu definir o ponto Z do mapa. Então, basicamente, aqui no sistema de coordenadas, eu vou levar em consideração x, y, z. X e y são as coordenadas, nesse caso é em graus, porque parte do centro da Terra vai até a linha do Equador, eu obtenho uma coordenada, do centro da Terra até o ponto que eu quero obter a coordenada, e com base nisso eu obtenho um ângulo. E como eu consigo obter o ângulo, né, eu tenho essa resposta em graus, eu consigo calcular as coordenadas, as latitudes e as longitudes, basicamente dessa forma, né, obtendo os graus de distância da linha do Equador em relação ao ponto. E aí os segmentos de linha vão até, é como se fosse até o centro da Terra. Isso me dá a medida em ângulos, né? Então, esse banco de dados está todo padronizado. Eu ainda vou gravar o vídeo explicando, aqui eu só estou fazendo um comentário geral, só para explicar que o banco de dados está padronizado. Todo ele está em 4674, usa coordenadas geográficas, latitudes e longitudes. Então aqui tem todas as informações, né? Se eu vim aqui em fonte e eu clicar aqui nesse globinho, ó, eu vou clicar aqui em Sirga só para pegar as informações dele direitinho, ó. Vai aparecer todas as informações, ó. Então aqui é o Sirgas, ele usa o elipsoide de referência, é o GRS de 1980, tem todas as informações técnicas utilizadas aqui, né? Eu preciso decorar isso? Não, basicamente assim, eu preciso saber que existem dois tipos de coordenadas que a gente mais utiliza, né? São as coordenadas geográficas e são as coordenadas UTM, as coordenadas planas. Mas eu ainda vou gravar um vídeo mostrando isso para vocês, né? Qual a diferença? Na coordenada UTM vai aparecer a palavra UTM aqui no SRC, ó. Então Sirgas 2000 UTM, e vai aparecer a zona. Aqui é a zona 18, aqui é a zona 23, aqui é a zona 22 e aí por diante. Mas eu não vou detalhar ainda, porque vai ter um vídeo que eu vou abordar apenas isso, né? Beleza. Por que eu fiz esse caminho todo? Só para mostrar para vocês que o banco de dados que nós estamos utilizando do IBGE está todo nesse datum, né? Sirgas 2000, e o EPSG é o 4674. Então, o nosso banco de dados está todo padronizado, então a gente não precisa, nesse primeiro momento, se preocupar aqui com a EPSG. Para salvar o projeto, eu tenho dois caminhos, pelo menos. Eu posso vir aqui em Projeto, clicar na opção Salvar, é um caminho, ou então eu posso vir aqui ó, na barra de ferramentas do projeto, eu vou clicar aqui em Salvar Projeto, com o botão esquerdo do mouse, e aí vai aparecer a janelinha perguntando aí onde eu quero salvar o projeto. Basicamente eu vou escolher a pasta onde eu quero salvar o projeto, vou dar o nome para o projeto. Lembrando que a extensão de um projeto aqui no QGIS é a extensão .qgz. Essa é a extensão de um projeto aqui no QGIS, né? Então, essa videoaula acho que é uma das mais curtas, né? Criar e salvar um projeto. Deixa eu só verificar se alguém tem dúvidas. Sim, estou gravando, Marcela. Estou gravando, tá bom? Eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube e vou mandar o link para vocês. Quem está com a mão levantada pode perguntar. É o Marcelo que está com a mão levantada. Se quiser ligar o microfone, fica à vontade, tá bom? Ok. Só verificar aqui agora a próxima. A videoaula 8 são conceitos, então eu vou explicar os conceitos de geoprocessamento, os conceitos de SIG. E para dar suporte, né, para essa videoaula, eu também disponibilizei para vocês dois hiperlinks, que é o hiperlink 1 e o 2. Então é um material bem sucinto, bem curto,
bem objetivo. Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. Então ele vai abrir aqui. Ó. Então, lá do site GeoAplicada, a Jocilene ela grava um monte de material com a linguagem bastante acessível, né? Então ela já teve esse trabalho de ajustar a linguagem, ela exemplifica, ela traz figuras, ela usa muito o material do INPE, aquele que eu cito lá no plano de curso, como fundamentação, né? Então ela traz a explicação aqui, ó, bem sucinta, bem simples, dos principais conceitos, né, que vocês estão vendo agora nessa parte do curso. E a leitura desse material vai ajudar muito vocês, né? Aqui nessa videoaula eu também abordo, né, o que é um dado, o que é um dado ou um dado geográfico, como é que eu transformo isso em informação geográfica, mas em termos simples. Um dado é algo que eu encontro, né, onde eu moro, onde eu estou passando. É uma informação que não tem exatamente um sistema de localização, né, não tem informação XYZ. Ela existe ali na minha realidade, né, na minha visão, no meu campo visual. Para eu transformar isso em informação espacial ou informação geográfica, eu preciso inserir dentro de um sistema que me permita localizá-lo com facilidade. Então o SIG vai fazer isso para mim, né? Então eu posso pegar qualquer dado que está na superfície e eu transformo isso aí em dado geográfico, né? Perdão, em informação geográfica ou informação espacial, né? Então a ideia dessa videoaula 8 é trabalhar esses conceitos, detalhar esses conceitos e depois mostrar como que é um SIG na prática, né? Aí eu mostro na teoria e depois no final do vídeo eu mostro aqui dentro do QGIS o que são as camadas, como é que elas se sobrepõem, que eu consigo reorganizar essas camadas, eu consigo manipular esses dados, né? Então, basicamente, essa é a videoaula 8. E nessa videoaula 8, a leitura do material é extremamente importante, então reservem um prazo aí para vocês fazerem a leitura do material, para vocês fazerem anotações, que é de grande importância, tá bom? Inclusive eu queria verificar quem já conseguiu assistir essa videoaula, quem já conseguiu ler o material, se puderem dar um retorno rápido aí. O site chama, deixa eu digitar aqui, é GeoAplicada, o site, né? E o material que... Deixa eu só pegar aqui certinho com o link, que eu coloco já com o link aqui. E aí o material que eu estou postando aqui é desse site, site. Aqui tem o site oficial deles, ó. E eles também têm um canal no YouTube, né? Às vezes o aluno está querendo adiantar no curso, por lá vocês vão conseguir algumas informações. Nem tudo vai estar sistematizado, que eles disponibilizam muita coisa mesmo. Inclusive eles disponibilizam inclusive dados para download, né? Esse aqui é o site deles, ó, aqui tem o blog, por exemplo, como instalar o QGIS no Ubuntu, QGIS sem plugins. Ela tem uma quantidade muito grande de material aqui, né? E tem também a parte conceitual. Conceitual eu coloquei o link. Deixa eu colocar aqui agora o link do site geral para vocês. Pronto. Quem puder, quem quiser olhar o material, inclusive ela disponibiliza para download até alguns dados históricos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Mandei aqui o link. Esse site é o site GeoAplicada, Marcelo, que você consegue acessar tudo que ela disponibiliza, né? O que eu quero que vocês leiam, eu coloquei lá dentro do NEAD. Aqui já está com o link. Ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui está o hiperlink. Ó. Aqui tem o hiperlink 1, que é sobre
Geoprocessamento, geotecnologias. Se você clicar aqui, você já acessa o material dela. Aqui você vai acessar a página dela, tá bom? Eu acho que por aqui você consegue pegar o link também, você compartilha o material, tá, dela. E o outro link que eu já disponibilizei para vocês é esse aqui, ó, o que são o Sistema de Informações Geográficas, os SIGs, e quais as aplicações. Você clicando aqui no hiperlink, você já acessa lá dentro do site dela, tá bom? Já vai direto lá para o site dela. Só verificar se tem mais alguma pergunta em relação à videoaula 8. Mais alguma dúvida? Sim, vai ficar disponível, tá? Ah, tá, tudo bem, não chegou até a aula 8, tranquilo. Isso, vai estar disponível no Moodle, tá bom? Os dois hiperlinks que é para vocês acessarem e fazer a leitura já está disponível dentro do módulo 2, tá bom? Lá no Moodle do curso. Ok, deixa eu só verificar se mais alguém tem dúvidas em relação ao 8. Nenhuma. Tranquilo. Eu vou agora só passar então a explicação sobre o trabalho de conclusão, tá bom? Do módulo 2. O módulo 2 tem apenas uma postagem obrigatória, tá? Eu deixei o módulo 2 mais livre, levando em consideração as respostas que vocês postaram lá no fórum, né, de apresentação e também as respostas de vocês lá dentro do questionário. Tem uma quantidade grande de pessoas que já têm uma experiência muito grande no QGIS, né? Então, para não desmotivar essas pessoas e forçá-las a passar por atividade, eu deixei o módulo 2 mais livre, então vão ser menos postagens, né? Mas a partir do módulo 3, toda atividade, toda tarefa tem uma postagem, tá bom? Então, para finalizar o módulo 2, basta vocês virem aqui, ó, vocês vão acessar as tarefas que estão sendo cobradas. Alguns alunos estão copiando o enunciado, está listando de 1 a 4, de 1 a 5, por exemplo, faz a tarefa e coloca o pit screen embaixo. Isso está me ajudando muito na hora de fazer a correção do material que vocês estão mandando, né? Terminou a tarefa 1, realizou os 5 passos, você vem para a tarefa 2. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, cria um projeto com o seguinte nome, encerramento, módulo 2 e colocar seu nome. Você vai lá no QGIS, vai criar um projeto e vai salvar com esse nome. Está pedindo para abrir o shapefile, né, dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Aí você vai abrir. Dê zoom, enquadre seu estado. Você vai fazendo o procedimento listado aqui, ó. Então aqui está sendo listado tarefa por tarefa que você precisa realizar, tá bom? Eu vou fazer aqui agora mostrando na 9, mas feito isso, é só você fazer a postagem. Eu já tinha aberto algumas tarefas. Hoje, deixa eu ver quantos já terminaram. 35 já encerraram o módulo 2, né? Já, na última vez que eu olhei, acho que 5 a 7 pessoas já tinham terminado as tarefas do módulo 3. Eu nem terminei de postar as tarefas, já tem gente que terminou todas do módulo 3, né? Mas, deixa eu só abrir uma para mostrar para vocês aqui. Eu já abri várias vezes a da... Deixa eu abrir aqui, por exemplo, a da Tamires. Vamos só ver como é que ela fez. Abriu... Ah, tá aqui, em downloads. Então eu abro tarefa por tarefa que vocês postam, né? Ah lá, tarefa 1. Ela abriu o shape, ó, dos estados, ela não abriu dos municípios, porque para o DF não tem municípios, né? Ela enquadrou o zoom para o DF, abriu aqui o identificador, né, com as informações do jeitinho que eu pedi. Então ela fez a tarefa 1, deixa eu ver se ela fez a 2 aqui embaixo. Ah lá, tarefa 2. Como não tem, deixa eu só subir aqui novamente. Como não tem município, ela fez o mesmo procedimento que eu pedi, só que para o DF. O dela ficou repetido porque o DF não tem município, né? Então, para quem é do Distrito Federal, vai ser mais ou menos o jeito que ela fez aqui mesmo, tá? Mas ela usou o shape dos municípios brasileiros, ó. Então eu só confiro isso, né? E aqui embaixo ela tomou o cuidado de postar o resumo dela, ó. Quem fizer o resumo dos Imperlinks 1 e 2 pode postar aqui também, né?
Então, caso queira, pode postar aqui também. Então a tarefa é bem simples, a pessoa encerrou, finalizou o arquivo, realiza a postagem. Para fazer a postagem, você vai acessar aqui o poste aqui a sua tarefa, e para vocês, para mim aparece fazer download, né? Mas para vocês vai aparecer a opção poste aqui. Aí você clica em postar e você anexa o arquivo e envia para correção, tá bom? Então, basicamente é isso. Deixa eu só verificar se alguém tem dúvida em relação à atividade a ser postada. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Só vou mostrar na prática aqui o que eu pedi. Vocês vão ver que é bem simples. Um dos shapefiles é o shape dos limites dos municípios. Eu vou deixar ele aqui. Deixa eu remover as outras camadas. Vou acessar agora o dos estados brasileiros. Jogar aqui para baixo. Eu vou tirar a imagem de satélite para não ficar muito poluído aqui. Vou começar pelos estados. Vamos só, para fazer a tarefa, vocês voltam lá na... Opa, peraí. Vocês vão lá no enunciado dela. A navegação aqui é meio chatinha. Ah lá, aqui tem o que está sendo pedido. Ó. Abra o shapefile, cria o projeto. Depois, dê zoom, enquadre o estado da federação que você mora. Então eu vou usar a ferramenta de zoom. Hoje eu moro em Goiás. Eu vou pegar aqui a ferramenta de zoom. Vou me aproximar do estado de Goiás. Ó. Dei zoom para o estado de Goiás. O que mais ele está pedindo? Utilize a ferramenta Identificar Feições da barra de atributos. Clique em cima do seu estado para abrir a janela Identificar Feições. Então, o que ele está pedindo aqui agora é basicamente isso aqui. Ó. Eu vou pegar o identificador de feições, clico com o botão esquerdo do mouse, clique em cima do estado de Goiás e apareceu aqui ó, a janela Identificar Resultados. Eu vou dar aqui um Alt Split Screen, copio, colo no Word. Aí eu vou para a próxima tarefa. O que, que ele está pedindo? Deixa eu só ver se terminou, né? Vamos lá. Se necessário, ajuste o zoom, deu o split screen. Essa aqui encerrou, cole no Word, beleza. Tarefa 2. Abrir o shapefile com os limites dos municípios. Dê zoom para o município que você mora. Enquadre ele no centro da tela. Vamos lá. Olha como é fácil as tarefas. Ó. Eu agora vou abrir os limites dos municípios. Vou abrir os municípios. Eu vou deixar os estados aqui desligados. Ó. Deixa eu só tirar a seleção dele aqui. Para aí. Vou clicar fora. Aqui tem que estar selecionado. Para aí. Tem que ser no lugar que não tem nada. Tirei a seleção, ó, eu peguei um local aqui ó, que não tem nada, eu saio do identificador, né? Eu clico aqui, ó. Lembrando que se eu tiver com o shapefile unidade da federação selecionado, ele vai selecionar o shapefile que está selecionado. Eu selecionei o Pará. Para eu selecionar os municípios, eu tenho que estar com o município aqui selecionado. Cliquei em município. Se eu clicar fora, eu não consigo nem tirar a seleção. Ah, tirou. Consegui tirar a seleção do Pará. Se eu tiver com a opção aqui, ó, selecionar feições, eu não consigo nem desselecionar ela, né? Vou agora marcar aqui municípios e vou procurar o meu município. Como eu já sei mais ou menos aqui onde está o Distrito Federal, ó, eu vou me aproximar. O que eu moro está aqui, ó, Águas Lindas de Goiás. Aproximei, enquadrei bem no centro da minha tela. Vamos ver agora o que está pedindo lá na tarefa. Enquadre bem no centro, ajuste o zoom se for necessário. Utilize a ferramenta Selecionar Feições por área ou clique. E eu vou selecionar o município que eu moro. Então, o que está sendo pedido aqui é bem simples. Ó. Eu vou pegar agora a ferramenta Selecionar Feições. Eu vou deixar município aqui marcado. Eu clico sobre o meu município. E aí, para confirmar mesmo, eu ainda posso pegar aqui o identificador de feições ó, e marco aqui Águas Lindas. Ó. O problema é que o que está sendo pedido aqui ó, é para vocês deixarem esse aqui selecionado, né? Esse aqui, ó, amarelo. Você pode primeiro fazer esse procedimento. Ó. Primeiro você vem cá, clica no município, aparecem as informações aqui. Ó. Muitas pessoas estão fazendo assim.
Depois você pega aqui o selecionar feição e deixa essa opção selecionada. Então esse é o meu município, aqui as informações dele. Terminou? Seguro o Shift do teclado, aperto o Pit Screen, colo lá no arquivo do Word, depois eu mando as duas tarefas lá dentro da postagem para encerrar o módulo 2. Perceba que o que está sendo pedido é algo bem simples mesmo, né? A ideia aqui é vocês treinarem as tarefas e as atividades. Pessoal, essas eram as orientações do módulo 2. Agora eu só vou sanar as dúvidas individuais. Eu vou até encerrar a gravação aqui, porque senão vai ficar muito longo, tá bom?